E nesta noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, aleluias, verso 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui a palavra do Senhor, aleluia, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante, relata a respeito de uma história de uma mulher, aleluias, glória a Deus, que tinha por nome Diana. E esta mulher era estéril. E Ana orando ao Senhor, buscando aos pés do Senhor um milagre. E nós estamos vivendo, aleluias, tempo semelhante a esse. Aleluias, glórias a Deus. Porque muitas das vezes, quando eu e você, nós nos vemos diante de um problema muito grande, nós não buscamos aos pés do Senhor. Nós vamos conversar, aleluia, com a vizinha. Nós vamos nos queixar para a vizinha. Nós vamos nos queixar para A, para B, para C. E muitas das vezes, nós vamos na surdinha, até na rede social, aleluia, fazer o nosso desabafo. E nós não falamos para aquele que é criador de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas Deus todavia não se esquece de nós. Aleluias. E Deus não esqueceu de Ana, porque naquele ano, aleluias, a vida de Ana mudou completamente. Aleluias. E nós sabemos que sempre no nosso encalce, aleluias, aparece alguém para querer nos desafiar. Aparece alguém para nos querer botar para baixo. Aparece alguém para dizer que nós não vamos conseguir. Aleluias. E muitas das vezes, nós com a nossa simplicidade, nós falamos, comentamos e as pessoas dizem: você não vai conseguir, porque você está pedindo uma bênção impossível. Mas nós sabemos que Deus, ele é dono das causas impossíveis, porque aquilo que é possível para nós, o Senhor deixa nas nossas mãos. Mas aquilo que é impossível para mim e para você, o Senhor, ele toma nas mãos deles e torna possível, porque ele é criador dos céus e da terra. E a palavra dele diz que debaixo desse céu há tempo para todas as coisas. E há tempo, aleluias, para nós recebermos as nossas bênçãos. Aleluias, glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que quando Ana, aleluias, ela abriu o coração dela para Deus, aleluias, e ela pediu com toda a humildade, aleluias, e naquele dia o Senhor, aleluia, ouviu a petição de Ana. Aleluias, glória a Deus. Naquele dia o Senhor atentou para a oração de Ana. Aleluias, glória a Deus. E a palavra do Senhor segue dizendo que Ana, ela concebeu e deu à luz a um filho, a qual ela pôs o nome de Samuel. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que Samuel foi um grande sacerdote naquela época. Aleluia. Mas quando ela pediu este filho para Deus, ela fez um propósito com Deus, que quando aquela criança desmamasse, ela levaria ao templo para servir ao Senhor. E ela cumpriu com o voto dela. E muitas das vezes, eu e você fazemos voto com o Senhor. E quando nós recebemos a nossa bênção, nós esquecemos de agradecer ao Senhor.
Nós somos danados para isso, para fazer voto, aleluias, e não cumprir. Aleluias, glória a Deus. Porque quando nós recebemos a bênção, nós esquecemos. E muitas das vezes, nós somos tão ingratos que as pessoas chegam até nós e dizem assim, nos ajuda com um propósito tal, para que o Senhor venha realizar este propósito. E nós vamos agradecer. E quando a pessoa recebe a bênção, aleluias, ela sequer esquece. Ela nem se lembra, aleluia, de compartilhar. Olha, Deus fez a bênção e eu louvo e agradeço e engrandeço ao Senhor pela bênção recebida. Aleluia, nós nos esquecemos. Aleluias, glória a Deus. Não é por maldade, é porque quando nós nos deleitamos na bênção, aleluias, nós achamos que Deus fez por obrigação. Aleluias, mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande e Ele é justo. E aqui aquela mulher, aleluias, ela recebeu a bênção, mas ela não recebeu, ela não esqueceu de pagar o voto dele. E assim nessa noite eu quero agradecer esta oportunidade. Meu irmão, minha irmã, eu quero somente te lembrar, quando tu fizeres um voto com o Senhor, por favor, pague o seu voto e só faça aquele voto a qual você pode e tem condições de lembrar e de pagar. Amém? Não se faça de ouvinte esquecido. Não se faça de recebedor esquecido, mas simplesmente cumpra com a tua palavra. Aleluias, porque o nosso Deus, aleluias, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é grande para nos sustentar a cada dia. Amém? Que Deus assim te abençoe nesta noite. E eu quero te pedir ao Senhor, que o Senhor venha te dar uma semana abençoadíssima. Né? E que Deus assim continue te abençoando. Amém? E fique todos na paz do Senhor.